Alessandro me convidou hoje aqui para falar um pouquinho de mercado, de biogás, de biometano, falar um pouquinho o que é isso, né? Mas eu acho importante, às vezes, até a gente dar um passo atrás e a gente pensar assim, o que a gente está fazendo aqui? Né? Para que vocês vieram aqui hoje? E a gente está aqui por isso aqui, ó. Esse aqui é um gráfico manjadíssimo da evolução da temperatura do mundo, desde 1850. E isso denota que o mundo está ficando mais quente. A mudança climática, ela é real. E além de ser real, ela é causada pelo ser humano. Isso já está estabelecido, gente. Já tem muita ciência em cima desse negócio. Então, cabe a nós fazer alguma coisa. Não é porque é bacana, é ESG, que eu vou sair bem na foto, que eu vou conseguir um financiamento mais competitivo, ou que eu vou ganhar um prêmio. Não, é porque vai todo mundo morrer. O mundo vai acabar, o ser humano não vai conseguir sobreviver no planeta. E nós estamos causando isso. E só nós podemos mudar isso. E por quê? Porque no mundo inteiro, a maior parte da energia primária, ela é de origem fóssil. Ah, mas e o carro elétrico, né? Eletricidade não é fonte de energia, gente. A eletricidade ela tem que vir de algum lugar. E essa história de que o carro elétrico não polui, isso é a maior balela do mundo, é a maior mentira que contaram para vocês. Mas o Brasil, não, mas a gente está melhorando, né? Assim, né? Como é que aqui a energia renovável está avançando? Está. As energias renováveis estão avançando. Mas se a gente for olhar ainda em escala mundial, elas representam muito pouco. É muito legal, eólica, solar, como o Alessandro mencionou, mas é muito pouquinho, é irrisório hoje, dentro da matriz energética mundial, o que representam as renováveis. Ah, mas Gabriel, o Brasil é diferente, o Brasil tem uma matriz limpa, né? Todo mundo escuta essa história também, né? Não é verdade. A gente já teve uma matriz energética muito limpa. Hoje, a maior parte da energia primária do Brasil também é de origem fóssil. São 55% de petróleo, gás natural e até carvão. Ah, mas a gente tem uma parte enorme aqui de biocombustíveis. Sim, temos, só que a gente está andando na direção errada. Se a gente acompanhar a evolução dessa matriz energética no Brasil, a gente vê que, sim, tivemos em algum momento uma expansão muito forte dos biocombustíveis, principalmente com a introdução do programa do álcool. Mas isso deu uma estagnada. Ah, mas e eólica, solar? Todo dia a gente abre o jornal e é projeto de eólica e projeto de solar. Gente, isso é irrisório dentro do que é todo o contexto de produção e consumo de energia no Brasil. Então, a gente está indo na direção errada. Estamos bem mundialmente? Não tem a menor dúvida. A matriz energética no Brasil é muito mais limpa do que na maior parte dos países. Mas a gente está indo na direção errada. A gente acabou de ter, no final do ano passado, a renovação de contratos de usinas a carvão, um leilão emergencial a óleo combustível, BPF, óleo de caldeira, bunker de navio. Ainda bem que esse leilão foi cancelado. O pessoal entrou no leilão aí com base em liminares. Mas tem usinas a diesel. Um diesel caro, fóssil, importado. Então, nós estamos caminhando na direção errada. Todos os estudos da empresa de pesquisa energética, da EPE, ligado ao Ministério de Minas e Energia, apontam que, depois de 2 ou 3 anos, não é 10, 2 ou 3 anos, não tem mais qualquer projeto de hidroeletricidade. Pô, mas o Brasil é uma potência na energia hídrica, sim. Só que, com a proibição das hidrelétricas com o reservatório, a gente depende apenas das usinas a fio d'água. Isso quer dizer o quê? Que a hidroenergia passou a ser também intermitente. Só tem energia quando tem água, só tem água quando chove. É o mesmo problema da solar e da eólica.
Então, nós precisamos resolver esse problema. Não por uma questão do meio ambiente, vamos lá, todo mundo de sandália, vamos todo mundo abraçar a árvore. Não é isso. É a segurança energética do nosso país. Se a gente acredita que o país vai voltar a crescer, e eu acho que todo mundo acordou cedo para vir para cá, porque aposta que temos oportunidade de crescimento no país, se o país voltar a crescer, nós vamos precisar de energia. E a gente hoje não sabe de onde essa energia vai vir. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que tentar mudar alguma coisa. E a ideia da biogás é mudar o mundo através do biogás. Né? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de 3 coisas. O passado do biogás, o que nos trouxe até aqui, o presente, como é que está a situação atual, e o futuro, o que a gente pode enxergar, o que a gente pode esperar para daqui na frente. Então vamos começar um pouquinho no passado, né? Bom, particularmente, eu trabalho com compressão e distribuição de gás há 30 anos. E nesse período eu participei da instalação de sistema de compressão de gás em mais de 1.500 postos e indústrias no Brasil inteiro. Em meados dos anos 2000, todas as regiões atendidas pelas redes de gás canalizado já estavam saturadas. Não adiantava mais ficar botando mais postos nos mesmos lugares. Era simplesmente dividir o mesmo bolo em mais fatias. A gente precisava crescer o mercado. Então a gente começou a procurar novas fontes de gás. E foi aí que em 2008 a gente começou a estudar essa nova fonte de um novo biocombustível que poderia ajudar a expandir o mercado, expandir a região atendida pelo gás. O biogás é 100% renovável, vem do lixo, é super competitivo e toda a tecnologia é dominada. Poxa, moleza, né? É o famoso bom, bonito e barato. A gente achou que tinha acertado na Mega Sena. Mal a gente sabia que foi muito difícil conseguir convencer alguém de investir na purificação de biogás e produção desse novo biocombustível biometano. Não tinha nada que proibia a produção de biometano, mas também não tinha nada que permitia a produção. A gente não sabia nem se precisava de autorização para produzir. Autorização de quem? A gente não conseguia nem perguntar se precisava de autorização para produzir biometano, porque ninguém sabia o que era biometano. Não tinha nem NCM. Se a gente fizesse na raça, como é que a gente ia vender esse biometano? Como é que tira a nota fiscal? Qual é o imposto? Tem imposto? E a gente ficou gramando durante uns 5 ou 6 anos nessa história. Até que um dia, estava eu lá, amofinado nos meus pensamentos, num escritório nosso, 30º andar da Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, olhando ali a Baía de Guanabara. E aí vieram me falar que tinham chegado 2 malucos do Paraná que queriam fazer uma associação de biogás. E aí pediram para eu ir lá atender. Fui na sala de reunião, entrei, era o Alessandro e o Dr. Cícero Bley. E eles falaram, então, que queriam fazer uma associação de biogás para regulamentar a produção e a comercialização do biogás e do biometano. Eu achei a ideia ótima, eu só fiquei pensando se para entrar nessa associação também precisava ter 1,90 m de altura. Bom, a gente conseguiu juntar mais alguns loucos e aí, em 2013, estava formada a Biogás. De lá para cá, com muito esforço e muita dedicação de todos os associados, todos os 8 que o Alessandro comentou no começo, a gente conseguiu mostrar e convencer as pessoas do que era o biometano e as vantagens do biometano para as empresas, para a sociedade e para o mundo. De lá para cá, a gente avançou bastante. Hoje, já somos mais de 100 empresas. E apesar da gente ainda estar começando, a gente pode falar com muito orgulho que hoje existe um mercado de biogás e biometano no Brasil.
Não acabou, não. O que é o biometano, né? Ele não vem do lixo, ele vem do resíduo, que é muito diferente. Porque o que é resíduo? Os engenheiros aqui que gostam dessas coisas, né? O resíduo, ele é a ineficiência de um processo. E toda ineficiência, ela é uma perda de dinheiro. O que o engenheiro faz, né? Engenheiros, o que o engenheiro tenta fazer a vida inteira? Buscar eficiência de processo. O resíduo em qualquer processo industrial nada mais é do que uma ineficiência. Então a gente pega esse resíduo e reaproveita, reinsere ele no processo. Todo esse material é público, tá, gente? Vocês podem tirar foto à vontade, contanto que vocês depois postem, publiquem, marquem a Biogás. Mas o conteúdo é público, é só pedir que a gente manda. Então, nada mais é do que inserir esse resíduo de volta no processo e extrair dele o valor financeiro, né? Tem várias origens desse resíduo, da indústria de cana, da cadeia de proteína animal, de diversas culturas agrícolas e do próprio resíduo urbano, seja o resíduo sólido, o nosso lixo residencial, seja o esgoto sanitário das grandes cidades. Então, o biogás está tanto nos centros urbanos, como também no campo. E ele tem uma série de aplicações, seja para geração de calor, motorização e mobilidade de veículos leves, veículos pesados, uso residencial e até a indústria química. Então, o biometano, ele é o exemplo perfeito da economia circular, aonde você aproveita esse resíduo de volta no processo, monetizando isso que seria desperdiçado. E as vantagens do biogás são muitas, né? A gente já falou aqui, 100% renovável, redução não só dos poluentes globais, os poluentes, os gases causadores do efeito estufa, mas muito importante que muitas vezes a gente não fala, redução também a quase zero dos poluentes locais, que é o material particulado, o NOx, que são extremamente prejudiciais à saúde humana. É uma fonte armazenável, é uma fonte firme, diferente das outras renováveis, que são intermitentes e dependem de condições atmosféricas. E, além disso, como a gente já viu, gera uma série de outros subprodutos, como CO2, como biofertilizante. Então, são diversas vantagens de acordo com o tipo de aplicação desse biometano. Mas será que tem escala? Ou isso é coisa de P&D? Isso é coisa de professor pardal, lá na faculdade, né? Isso é coisa dos malucos lá no interior do Paraná, que tem lá o centro de pesquisas? Não, gente, o Brasil tem o maior potencial de produção de biogás do mundo. E uma coisa muito importante que eu sempre digo, quando a gente fala de potencial de produção, não é a geração do biogás. A geração do biogás, ela acontece todo dia. O biogás, ele é oriundo da degradação da matéria orgânica. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Qualquer fonte orgânica, animal ou vegetal, ela vai se decompor e vai gerar o biogás. Nós hoje geramos e desperdiçamos 120 milhões de metros cúbicos por dia de biogás no Brasil. Isso é 4 vezes o volume de gás importado da Bolívia. É o maior mercado de biogás do mundo. E ele está tanto no setor sucroenergético, na cadeia de proteína animal, em diversas culturas agrícolas, como também no próprio saneamento. Mas isso é muito ou é pouco? 120 milhões de metros cúbicos por dia? Não faço a menor ideia. Bom, a gente poderia substituir quase 35% da geração de energia no país, se a gente fosse aproveitar todo esse biometano que está sendo gerado. Ou a gente poderia substituir até 70% do consumo de óleo diesel, em todas as suas aplicações. Mas o que tem acontecido desde lá do comecinho até hoje, né? Vários projetos, várias plantas, estamos crescendo, estamos começando, né? Já temos mais de 600 plantas
de biogás no Brasil. Só que isso representa menos de 2% desse potencial, desse volume de geração. A gente tem muita pista para correr ainda. Hoje, a maior parte dessas plantas que geram o biogás e que fazem um aproveitamento energético de alguma forma, fazem esse aproveitamento através da geração de energia. E como a gente viu, a gente tem várias aplicações. Geração de energia, e aí dentro da geração de energia, através da geração distribuída, através de mercado livre, ou através dos leilões que agora finalmente estão saindo. Mas a gente tem também a geração de calor, e a gente tem a produção de biocombustível. Na produção de biocombustível, que é o chamado biometano, são poucas plantas ainda, estamos implementando cada vez mais, e é um mercado que está extremamente demandante, principalmente em função dos preços dos derivados de petróleo atualmente, que tornam o biometano ainda mais competitivo. Então, chegamos até aqui. O que é o biogás e o biometano hoje? Ele é uma realidade. A gente costumava fazer essa apresentação no passado, sempre com aqueles projetos, e porque o biometano é o combustível do futuro, é o futuro não, já é uma realidade hoje, é o combustível do presente. Temos vários exemplos, né, de utilização na agroindústria, recentemente aí com o lançamento do trator movido a biometano, caminhão movido a biometano, reduzindo o custo do transporte, que é fundamental dentro da composição do chamado custo Brasil. A gente sabe que hoje no Brasil a maior parte do transporte de carga é feito pelo modal rodoviário e tem um custo elevadíssimo, principalmente em função do preço do óleo diesel. Né? Tecnologia dominada, disponível no mercado. Né? Projetos como o que o Alessandro já mencionou, da usina Cocal, no interior de São Paulo, usina Bonfim, Fortaleza, no Ceará, um projeto interessantíssimo, onde a produção de biometano ela é injetada na rede de gás canalizado, que atende a região metropolitana de Fortaleza. Os consumidores de gás natural em Fortaleza, sejam comércios, residências, postos de GNV, eles já estão comercializando entre 20% e 30% do gás deles como biometano. E o consumidor nem sabe disso. Depois que entrou na rede de gás canalizado, o biometano ali misturou com o gás natural tradicional, acabou. É tudo igual, vai tudo junto. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, também já com a produção de energia elétrica, com planos também de expansão para a produção de biometano. Tamboara, aqui no Paraná, o projeto piloto da geoenergética, que a gente teve o prazer e o orgulho de participar no desenvolvimento da parte de produção de biometano. Só biometano, só produção de biometano. Piloto. Castro também, no Paraná. Franca, em São Paulo, um projeto muito bacana da Sabesp, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de São Paulo. Elas fazem o aproveitamento do lodo de esgoto, a biodigestão, a retirada desse biogás, purificação e compressão para o abastecimento da própria frota de veículos da companhia. Então, ali, literalmente, é o projeto do poço ao posto. Seropédica, no Rio de Janeiro, hoje a maior planta de biometano do Brasil, atendendo mais de 40 postos de combustíveis e indústrias. Mas muito mais coisa por aí. Né? O que o futuro nos reserva? Então, agora chegando na parte do futuro, olhando para frente. O biometano, ele está disponível tanto nos centros urbanos, quanto principalmente no interior do país. E é no interior do país que ele tem o seu grande talento, porque são regiões que não são atendidas pelas redes de gás canalizado. O biometano, ele pode ser o indutor dessa interiorização do gás.
levar um combustível alternativo, competitivo, nacional, com preço estável, 100% renovável, descarbonizado, para uma região que hoje não tem opção. Depende do óleo diesel, do GLP, o gás de botijão, enfim, até o óleo combustível ou carvão, né? Então, nós temos todo esse potencial, e esse gráfico do país, ele demonstra no sombreado as áreas produtoras, maior potencial de produção de biogás, e as linhas são os gasodutos existentes ou os gasodutos projetados. Então, você vê que existe uma sinergia muito forte para essa produção de biogás e biometano nessas regiões, para o atendimento desses municípios, desses locais. Eventualmente até com a construção de linhas de gasodutos que vão integrar essa produção à malha. Isso pode ser uma perspectiva de futuro, né? E o que falta? Então, a gente tem a demanda, tem o mercado, tem a oferta, tem esse potencial, tem todo esse volume que está sendo desperdiçado. Por que o mercado, então, não cresce mais? O que está faltando, né? Hoje a associação, então, se dedica a promover essa integração entre a oferta e a demanda do biogás. E são uma série de iniciativas, como o novo mercado de gás, que deu todo um regramento para a comercialização do gás natural, e o biometano está inserido nesse mesmo contexto, dentro da própria lei do gás, e depois também, através de um decreto específico, o biometano ele foi equiparado ao gás natural para todos os efeitos. Então, não existe mais aquela discussão de qualidade, se o biometano pode, se não pode, como é que tira a nota fiscal, isso tudo hoje está superado. O RenovaBio, ele também, desde a sua concepção, considera o biometano como um dos biocombustíveis que são beneficiados por esse modelo, que incentiva a produção eficiente do biocombustível. O que é o RenovaBio? Para quem não conhece, ele é um sistema, é diferente do crédito de carbono, ele é um crédito de descarbonização. Qual a diferença? Em vez de simplesmente você trocar um combustível fóssil por um combustível renovável e você poder se beneficiar desse crédito, o sistema do RenovaBio, ele incentiva a produção de um biocombustível cada vez mais eficiente energeticamente, ou seja, cada vez com uma pegada de carbono, uma intensidade de carbono menor. O que significa isso? Se você hoje produzir um biocombustível, seja ele o etanol, seja ele o biodiesel ou o próprio biometano, com um sistema extremamente ineficiente, no final das contas, esse biocombustível ele vai sair direitinho com a especificação determinada pela Agência Nacional do Petróleo, não é isso? Só que você tem um processo para trás muito ineficiente, que não está precificado. Todo etanol, ele vale o mesmo dinheiro, seja ele produzido com muita eficiência ou com pouca. Mesma coisa é o biodiesel ou o biometano. O que o RenovaBio faz é premiar o processo eficiente. Quanto mais eficiente for o seu processo de produção do biocombustível, melhor é a sua nota no RenovaBio. E quanto melhor a nota, maior o número de certificados de descarbonização que o produtor vai poder emitir pelo mesmo volume de biocombustível produzido. E esse certificado vale dinheiro, e muito, e é vendido no mercado financeiro. Então, eu produzo o meu biocombustível, que é igual ao de todo mundo, e eu vou vender ele pelo mesmo preço de todo mundo. É uma commodity. Mas se eu tiver um processo muito eficiente, eu vou ser premiado aqui na venda do meu certificado de descarbonização, do CBio. E isso vale para o biometano também. E o biometano, ele tem, entre todos os biocombustíveis, disparado a menor intensidade de carbono. Portanto, a melhor nota. E, portanto, a maior geração de crédito de descarbonização pelo mesmo volume. Além disso, estamos no meio desse processo agora de modernização do setor elétrico, para desengessar todo esse sistema de leilões.
poder ter uma precificação horária dessa energia, conseguir capturar todas as variações de oferta e demanda dessa energia e traduzir isso no preço. Também com a entrada cada vez maior dos renováveis na nossa matriz. Isso é feito através da valorização dos atributos. É a mesma coisa que eu falei do RenovaBio. Hoje, energia elétrica é energia elétrica. A gente, na nossa casa, não sabe de onde ela vem. A gente sabe o valor que a gente paga. Mas se aquela energia é feita com carvão ou com o biometano, a gente não tem a menor ideia. Da mesma forma, é o produtor. O produtor hoje, ele vai gerar energia elétrica e ele vende essa energia elétrica no sistema e ele é remunerado. Mas será que essa energia está sendo produzida de forma eficiente energeticamente e, por consequência, eficiente ambientalmente? É isso que a gente tem trabalhado. Quando a gente fala de precificação de atributos, é isso. Uma energia de melhor qualidade, ela tem que ter um valor mais elevado. E o que é a qualidade da energia? É a regularidade na produção, é a despachabilidade dela poder entrar em produção a hora que é necessário, ela poder ser armazenada. Todos esses são fatores que qualificam aquela fonte de energia. E o biometano, ele tem desempenho excelente em todos esses critérios. Então, a precificação desses atributos na hora dos leilões é fundamental. E aí a gente tem trabalhado bastante nessa linha, e isso está começando a gerar frutos. Com o leilão, recentemente, que o Alessandro mencionou, que já identifica o biogás como uma fonte separada da biomassa. É totalmente diferente. Sem nenhum demérito à biomassa, é uma tecnologia de 1,5 milhão de anos, é queimar madeira. O biometano, o biogás, são tecnologias muito mais modernas, com um fator de conversão daquela energia muito mais alto. Muito mais confiabilidade, melhor despachabilidade, enfim, todos esses atributos que têm que ser precificados, têm que estar na remuneração do empreendimento. E, além disso, ainda temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mais de 50% dos municípios do Brasil não têm uma destinação correta para os seus resíduos. É o famoso frango sem asa, que é aquele saquinho de plástico do supermercado, se joga o lixo, dá um nó e joga pela janela. 50% dos municípios no Brasil. Existe uma lei antiga, acabou de fazer 10 anos, ano passado, que determina que todas as prefeituras tenham que dar a destinação correta para os lixos. Metade dos prefeitos do Brasil teriam que ser presos, só que isso ia dar um problema. Então, essa lei está sendo prorrogada. Agora, recentemente, então, foi novamente reconfirmada essa legislação e existe um compromisso firme e os municípios vão ter que se mobilizar. É uma situação complicada, onde você tem regiões de vários pequenos municípios, cada um com um prefeito de um partido, 35 partidos, ninguém se entende. Então, é um desafio, inclusive, da sociedade civil organizada, de chamar essa turma e falar, pessoal, olha só, vocês têm que se endireitar, vocês têm que conversar. Então, a gente tem feito um trabalho também muito forte em relação a essa política nacional do resíduo sólido, de oferecer soluções, e, de novo, o biogás e o biometano, eles podem ser grandes indutores desses projetos de saneamento público, tanto em relação ao resíduo sólido quanto ao esgoto. Por quê? Você vai ter uma unidade de tratamento adequado desse resíduo, que vai se beneficiar da geração de energia ou da produção de biometano, gerando uma receita adicional e ajudando a pagar a conta da destinação desse resíduo. E mais uma série de outras iniciativas de equalização e de aumento da competitividade do biogás e do biometano em aspectos tributários, que são benefícios que já são concedidos a outros
segmentos, a outras fontes de energia, e que até então o biometano, por ser essa fonte mais nova, não tinha acesso. Então esse é um trabalho que tem sido feito e com excelentes frutos, e que agora sim a gente vai ver os resultados de novos projetos que vão se beneficiar de todas essas iniciativas. A gente entende que, novamente, o Brasil vai ter um crescimento muito grande na demanda de energia. A própria empresa de pesquisa energética, EPE, que faz essas projeções para o governo, ela aponta esse crescimento na demanda, e a gente tem um potencial enorme de atingimento dessas metas. Para a gente fechar aqui, né, hoje, então, se a gente pudesse resumir, toda aquela discussão que a gente tinha no mercado, do que é o biogás, o que é o biometano, isso já está ultrapassado. Né? Hoje, o biometano ele é equivalente e intercambiável com o gás natural, em todas as suas aplicações e para todos os efeitos, fiscais, regulatórios, legais. Né? O biometano, em termos de eficiência de uso, é idêntico ao gás natural, em termos de poder calorífico, eficiência, os equipamentos são os mesmos, seja para geração de energia, seja para mobilidade. Qualquer táxi movido a GNV pode abastecer com o biometano perfeitamente. Isso já acontece hoje em vários locais do país, como a gente já demonstrou. Não existe mais essa questão. Tanto veículos leves quanto veículos pesados, e aí existem diversas soluções para veículos pesados, tanto na parte de transporte de cargas para caminhões existentes que podem ser adaptados para o uso do gás, e caminhões novos também, movidos exclusivamente a gás natural, ou biometano. Todo o processo de injeção na rede de gasodutos, isso é uma legislação estadual. Então, existe já uma legislação federal que permite a utilização da rede de gás canalizado para a distribuição desse biometano, mas cada estado vai fazendo a sua regulamentação, normalmente, ou sempre que possível, em harmonia com essa legislação federal. No final das contas, para quê? Principalmente a substituição do diesel e do GLP, do gás de cozinha ou gás de botijão. Quais são as vantagens? Já falamos aqui, a origem renovável, a redução dos gases de efeito estufa. Como é o renovável, não temos que nos preocupar com reservas que vão esgotar. A gente tem não só um pré-sal, mas a gente tem um pré-sal que vai se renovando. O que a natureza demora 400 milhões de anos para fazer, um biodigestor faz em 30 dias. É absolutamente o mesmo processo. Eu estou dando uma quebrada. 2 semanas, Alessandro. Então, assim, é absolutamente o mesmo processo. E a molécula, no final, ela é absolutamente a mesma. Né? Só que você tem essa possibilidade da renovação muito mais rápida. Não precisa esperar 400 milhões de anos. Produção descentralizada. Então, em vez de ter grandes usinas centralizadas, normalmente longe dos centros urbanos, o que implicaria um custo de logística ou de transmissão, estamos falando de pequenas usinas próximas dos centros urbanos, de forma muito mais eficiente, gerando inclusive investimento e empregos exatamente nessas regiões, que normalmente são as regiões mais desatendidas e que precisam desses investimentos e desses empregos. Uma estrutura que é totalmente independente de variação do câmbio, preço do barril do petróleo, nada disso. É um produto local, feito localmente, com contratos em moeda local. A gente não fica exposto a essa variação maluca de dólar de câmbio, que a gente vê hoje nos combustíveis derivados de petróleo. Né? E são diversos modelos de negócio que são possíveis. Hoje, eu diria para vocês que não existe uma maneira de se monetizar o biogás. São várias maneiras, desde a autoprodução, injeção na rede de gás canalizado, transporte através de GNC e GNL, venda para a distribuidora, venda no mercado livre direto a grandes consumidores, integração dessas operações
numa operação, né, de produção e distribuição, tem vários modelos e muitas empresas que estão aí testando esses diversos modelos e aprendendo e trocando ideias e trocando experiências junto, né? Então, a mensagem que eu quero falar, eu achei muito legal que o Alessandro falou um pouco disso também, né? Que a gente era louco e tal, e eu acho que todos que estão no mercado de biogás desde o começo tem um pouco esse sentimento: pô, será que a gente é maluco mesmo? Ou será que tem alguma lógica isso que a gente está fazendo aqui? E eu acho que é um pouco isso, quer dizer, são esses malucos que acham que podem mudar o mundo, que realmente mudam o mundo. Então, o que eu queria muito que cada um de vocês fizesse agora é que pegasse o celular, entrasse no site aqui da Biogás, abiogás.org.br, se cadastra para receber o nosso mailing, participa com a gente na associação e vem mudar o mundo junto com a gente. Obrigado.